Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Hoje vamos para a mensagem 46, cujo título é Crescei, do verbo crescer. Crescei. Crescei. Vós. Crescei. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras do apóstolo Pedro, escrevendo sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 19. Sempre Novo Testamento, não é? Diz-nos Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer, graça e conhecimento. Efetivamente, isso só pode acontecer se transformarmos o conhecimento em ação. É claro que não podemos agir sem conhecer. É preciso que conheçamos. Daí, desde os tempos de Jesus, ele ter buscado os apóstolos, os ter preparado, os ter enviado para espalhar a palavra de Deus que ele trouxe. E até hoje, os movimentos de divulgação da palavra em todas as frentes. No nosso caso, nós todos estamos aqui buscando esta fonte que é o Evangelho, a fonte cristã, ou seja, as religiões cristãs, os divulgadores cristãos. Claro que o bem se espalha através também de outras fontes ligadas a Deus. Então, outras religiões também falam do divino, da ligação com o alto, do bem. Isso é que é importante, não é? O bem. Todos nós estamos vinculados, todos, de todas as religiões, ao bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é máxima para todas as religiões. Porque se não promove o bem, não é religião, não é? Então, vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre as palavras de Pedro. Crescei, ou seja, crescei na graça antes de qualquer coisa. Crescei na graça e no conhecimento. Quando nós fazemos, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, se utilizamos a palavra de Deus e com ela vamos purificando, melhorando o nosso livre-arbítrio, ou seja, vamos agindo cada vez mais de acordo com as leis de Deus, que estão escritas na consciência, mas nós temos que alimentar a nossa mente, a nossa inteligência com o conhecimento, a fim de que ela brilhe, não é? Mas, de todo, nada brilha sem
ação, porque uma mente que tem o conhecimento, mas não age como tal, não faz escolhas de acordo com o que sabe, não vai brilhar, não é? E quando ele fala crescer na graça, vamos pensar nas bem-aventuranças. Jesus diz que todo aquele que se esforça, né? Vemos isso através das bem-aventuranças, bem-aventurado aquele, está na graça do Senhor. Bem-aventurado. Muito lindo, não é? Tão poucas palavras, tão profundas. Diz-nos Emmanuel, a situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. Ainda. Não é? O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse sentido é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Sim, eu quero destaque. Isso pode funcionar aqui na Terra. E mesmo assim nós sabemos que geralmente são aqueles 15 minutos de fama. 15 minutos de fama. Costuma-se falar isto, não é? E esta coisa do sucesso, da notoriedade, da projeção social e terrena, é de uma tolice mesmo sem tamanho. Porque isto aqui é um palco passageiro. Nós somos espíritos imortais. Mesmo ele diz aqui, não é? O mendigo quer destaque, que seja no céu. E aí estamos realmente, Emmanuel é brilhante, não é? Invertendo as coisas. O destaque, que muito bem Pedro nos traz, não é? A graça, o destaque. Estarmos na graça do Senhor. Sermos diante do Senhor bem-aventurados. Uau! Esse é o destaque, não é? Mas não podemos imaginar, vamos fazer por causa do destaque. Vamos fazer porque estaremos na graça do Senhor. Vamos fazer porque é o certo. Vamos fazer porque é o que nos convém, porque é o que eu quero fazer, porque é aquilo que eu determinei que são os valores da minha vida. Não pode ser diferente disso. Não faz sentido para mim se não for assim. E aí, por consequência, naturalmente, agindo assim, vem a bem-aventurança, vem a graça. Esse estado de graça. Não dá para inverter. É consequência. Não dá para a gente começar partindo disso. Não faz sentido. O nosso foco é o destaque ou é o bem? É o bem. Emmanuel. Então, ele vai falar de crescimento ao inverso, não é? Quando estamos trocando a consequência e colocando como propósito. Ou seja, uma base da ação. Base da ação, porque serei abençoado. Vou fazer por causa disso. Eu vou fazer porque é o certo, né? Não seria propriamente, diz Emmanuel, o ato de se desenvolver, mas de inchar. Orgulho, não é? Todo pimpom. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes
Irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Interessante. As exigências. Preciso de dinheiro, preciso de notoriedade. Eu quero destaque, não é? Quem quer fazer o bem, eu gosto muito dessa historinha, já contei N vezes, mas é a historinha. De um discípulo e de seu mestre, num estilo bem oriental, em que o discípulo pergunta ao mestre: Mestre, como alcanço a iluminação? E o mestre responde: lave a sua vasilha de arroz. Consigo a iluminação lavando a vasilha de arroz. Ok, essa é a história. Então não é o que eu faço, é como eu faço. Faço bem e faça bem. E é isso. É o bem que estiver ao seu alcance. Se for um trabalho doméstico, é isto. Se for junto aos familiares, é isto. Se for junto a um estranho na rua, é isto. É o que a providência divina me oferece. E eu vou fazer, e vou fazer bem, e vou fazer por amor ao bem. Sim, sim, não preciso de nada. Senhor, me oferece o que eu necessito para fazer o bem aonde Ele me colocou. Eu posso pedir, Senhor. Eu preciso melhorar na minha profissão, me dar condições para eu fazer aquele curso, para eu estar mais habilitado para ser um profissional melhor. É um pedido justo, não é? Senhor, favorece para que eu possa ir viver junto com a minha família na cidade tal, para eu ter o apoio dos meus mais perto. Estou me sentindo só, estou me sentindo triste aqui, longe da minha família. Nós pedimos, veja, isso também é importante, não é? Pedimos. Deus vai dar. Se for para o nosso bem, dará. Senão Ele pode dizer, ainda não. E vamos ficar onde estamos até o momento em que a situação muda na nossa vida. Vou espirrar, desculpa. Sempre que dizemos, eu pelo menos quando digo vou espirrar, o espirro vai embora. Ele desiste de mim. Continuando. Então, muitos aprendizes irrequietos ficam pleiteando muitas coisas, não é? Para realizar, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. Ah, Senhor, eu preciso de dinheiro para fazer a obra tal. Tá? O dinheiro vem, porque o Senhor não dá ponto sem nó. Às vezes Ele manda mesmo para testar. Ah, agora eu tenho dinheiro, eu tenho que ficar cuidando do dinheiro, tenho que fazer o dinheiro crescer. Agora eu vou adiar. E Humberto de Campos, o nosso irmão X, tem histórias assim. Não é? As pessoas vão, têm tantos recursos, e adiam, e adiam, e adiam, e adiam, até que vem a Dona Morte, e a gente volta. E não fez. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O divino amigo que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, ou seja, Jesus, que, diante da vontade de Deus, é o governador da Terra, possui suficiente poder
E, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista de determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta, aqui ele diz isso, crescei na graça, então crescimento, crescei. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude, é o bem, né? Virtude cristã, e no conhecimento da vontade de Deus. Ai, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Olha em volta. Qual é a sua realidade? Onde Deus te colocou? Quais são as condições de sua vida atual? Ah, mas as condições da minha vida atual não são boas, então trabalhe para melhorar. Não vai vir, Deus não vai dar o peixe, mas peça a vara para pescar. Ai, Senhor, eu estou com fome. Me dá comida. E aquela lá eu não gosto. Aí não, né? Nós encarnamos provas e expiações. Como é que vamos passar aqui como se fosse o quê? Um resort. Encarnação não é resort. Encarnação é trabalho, é terapia, é sala de aula, é hospital. Aprenda, conclui Emmanuel, aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete. Todos nós, né? Viemos com planejamento. Ah, mas eu não sei. Emmanuel diz que se nós estudamos 2 semanas de doutrina espírita, nós sabemos o suficiente para toda uma encarnação. Ah, então o que é? Temos que estudar a fundo, 2 semanas, intensamente, 8 horas por dia. Claro que isso é só para termos uma ideia do tanto que a doutrina espírita tem para nos ajudar em termos de responder às nossas perguntas existenciais. Isso nos dá um norte e uma força. Eu sei quem sou, sei de onde vim, sei para onde vou e sei o que eu vim fazer. O que eu vim fazer? Enfrentar provas e expiações para me tornar uma pessoa melhor. Essas provas e expiações vão me ser enviadas pela providência. Os recursos para enfrentá-las me foram fornecidos pela providência divina. Mas eu tenho que fazer a minha parte, me empenhar, crescer em conhecimento e graça. Nossa, que página, adorando. Aprenda cada um a sua parte, atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, outros encarnados como nós. E então, estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Vontade de levantar e aplaudir, mano. Que incrível. Claro, ele não precisa disso, nem nós, né? É apenas no sentimento de alegria. Ai, é isso, queridos. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Ajuda-nos, Senhor Jesus, em nossos esforços. Abençoa-nos, Senhor. Que estejamos atentos, que nos lembremos da prece. Abençoa, Jesus amado,
o nosso querido anjo guardião que está sempre ao nosso lado, esse espírito protetor que busca reavivar em nós os nossos compromissos, nos estimular, nos aconselhar. Ajuda-nos a estarmos sintonizados para ouvi-lo, com os ouvidos do coração. Abençoa os nossos lares, Jesus. Abençoa, Senhor, todos nós desta humanidade. Em especial, abençoa, Senhor, os nossos irmãos que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. E que estas tuas bênçãos permaneçam conosco, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.